Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje, em nossa videoaula, vamos entrar em um conteúdo novo. Vamos deixar um pouquinho a Primeira República, o Brasil, e vamos viajar para a Europa. Vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra aqui aconteceu no início do século XX, entre 1914 e 1918. Hoje nós estaremos vendo a primeira parte. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Esse é o primeiro vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Terá mais um outro vídeo falando dela, ok? E antes de entrar na guerra, nós temos que falar de antecedentes da guerra. Um desses antecedentes, né, a gente está vendo aqui três, é o imperialismo, a Guerra Franco-Prussiana e a Belle Époque. Vamos falar primeiro do imperialismo. Imperialismo, como nós já vimos ainda em nossas aulas presenciais, ele ocorre ali no século XIX. São as potências industriais europeias que vão argumentar, que vão levar civilização agora para os continentes africano e asiático. E por isso eles vão querer dominar essas terras. Dentre essas potências industriais europeias se destacam a França, o Reino Unido, né, mais conhecido como Inglaterra, a Alemanha depois de 1871, quando ela faz a unificação alemã, a Itália depois de 1870, quando faz a unificação italiana, mas com pouca expressão dentro desse imperialismo, e a Bélgica. A Bélgica também é um país que tem muita força, uma nação que tem muita força dentro desse imperialismo, ok? Então, esse é um fator que antecede a Primeira Guerra, o imperialismo. Vamos voltar a ele daqui a pouco. Outro fator que antecede a Primeira Guerra Mundial é a Guerra Franco-Prussiana. E por que Franco-Prussiana? Franco-Prussiana porque foi feita entre a França e a Prússia. A Prússia, que é o estado que vai dar origem à Alemanha. Então essa guerra franco-prussiana ela foi de suma importância para a unificação alemã. Se destaca como líder da guerra franco-prussiana Otto von Bismarck. Esse general alemão, né, na época prussiano, ele vai ter a seguinte frase: a unificação da Alemanha será feita a ferro e sangue, ou seja, será através da guerra. E ele faz essa guerra com a França para obter a região da Alsácia e Lorena, região rica em ferro e carvão, ou seja, minérios fundamentais para se desenvolver a indústria. E quem ganha a Guerra Franco-Prussiana é, obviamente, a Prússia, né, que vai se tornar a Alemanha, e a partir dessa vitória é formado o Estado alemão. A Alemanha se forma a partir da Guerra Franco-Prussiana. Para a França, só restou a derrota, ter que dar de presente para a Alemanha a região da Alsácia e da Lorena e pagar uma indenização de milhões de francos que favoreceu a Alemanha no desenvolvimento de suas indústrias. É claro que isso vai gerar um sentimento de raiva, de revolta dentro dos franceses, até porque depois dessa derrota a França vai se ver em uma crise econômica, em miséria, fome, inclusive tendo algumas mudanças políticas, como por exemplo vai dar espaço para que ocorra a Comuna de Paris, um governo de cunho socialista,
e também governos conservadores, como o governo de Thiers, certo? Outro período que também antecede a Primeira Guerra Mundial é a Belle Époque. A Belle Époque, que é um período de otimismo que sustenta a Europa ali no final do século XIX, início do século XX, principalmente devido à paz entre as nações não estavam entrando em conflito desde 1880, e também porque devido ao desenvolvimento tecnológico, é o carro, né, o desenvolvimento do carro, o telefone, o telégrafo, vários navios a vapores modernos, por exemplo, o Titanic está nesse período aí da Belle Époque. Então, a arte estava se desenvolvendo principalmente na França. E por que Belle Époque? Porque quem vai distribuir, né, vai ser o paradigma cultural, a referência de cultura para o mundo será a França. Ela é que vai determinar qual vai ser a moda, o estilo de roupa a se vestir, a arte, o padrão artístico dos artistas, né, para pintar quadros e etc. Vai estar estabelecendo filmes para o restante do mundo, porque o cinema é criado dentro da França. E aqui no Brasil, a Belle Époque ela é vista principalmente durante a Reforma Pereira Passos, durante a Primeira República, e também na Semana de Artes Moderna de 22, Semana de Artes Moderna de 1922, quando os artistas brasileiros decidem que a arte do Brasil, né, os poemas, a expressão artística brasileira, não deveria imitar os padrões europeus e deveria ter um padrão brasileiro. Esses foram os fatores que antecederam a guerra. Agora a gente vai ver as causas da guerra, dessa Primeira Guerra Mundial. Entre as causas da guerra estão o imperialismo, novamente, a paz armada, o nacionalismo, e esse nacionalismo vai levar ao revanchismo francês, ao pan-eslavismo, formação da Grande Sérvia, tensão nos Balcãs, e nós vamos ter também a política de alianças. E eu vou ver com vocês cada um desses pontinhos agora. O imperialismo, como nós falamos, ele vai servir para que algumas potências europeias se sobressaiam sobre outras. Por exemplo, acho que eu citei aqui a Alemanha, a França, a Inglaterra, no caso, a Grã-Bretanha, né? E a Bélgica vão ser sempre potências europeias que vão estar acima das demais por terem territórios além mar, formaram seus impérios no continente africano e asiático. E devido a isso, vai existir um fator de lucro maior dentro dessas nações que vão levá-las a quererem ter mais territórios dentro da África, dentro da Ásia, o que vai levar à Conferência de Berlim, né, a partilha da África, mas temendo sempre uma guerra, essas potências europeias vão investir em armas. Desde o século XIX, essas potências imperialistas elas temiam uma guerra mundial e para inibir os seus adversários, eles vão criar armas, vão produzir armas em massa. E então, por exemplo, a Inglaterra vai produzir várias bombas para intimidar a Alemanha. A Alemanha, em contrapartida, vai produzir também muitas bombas para intimidar a Inglaterra. Então, cada nação vai produzir um grande arsenal para deixar a outra nação mais temerosa de entrar em conflito e assim gerar uma paz através da intimidação, através da potência bélica. Por isso se chama paz armada. A paz armada é o que? Eu produzo armas, mas eu não uso essas armas, eu só uso ela para intimidar. Um exemplo aqui, é como se você fosse numa festa,
aí uma pessoa quisesse arranjar briga com você e você está desarmado. Aí tem um colega assim, aí o cara que arranjou briga vai lá e mostra o cano da arma para você. Você vai entrar em conflito com ele? Logicamente, né, por sanidade, você não vai entrar em conflito com ele, porque você teme ser morto com um tiro. Então você fica na sua. Aí daqui a pouco você também você vai querer intimidar o cara para você não ficar para trás, aí você põe uma arma na sua cintura também, mais potente que a dele. Então, ele que agora não vai querer entrar em conflito com você, porque sua arma é mais potente que a dele. Então, fica o quê? Fica nessa guerrinha de quem tem a arma melhor. Mas, no final, ninguém entra em conflito armado, ninguém entra em guerra. Era isso que era a paz armada, só que acontecia, em vez de acontecer na festa entre duas pessoas, ocorria entre nações europeias. Essa paz armada vai levar ao nacionalismo. O nacionalismo, que eu gosto de enfatizar, que é diferente do patriotismo. Nacionalismo é uma coisa, patriotismo é outra, bem diferente. Nacionalismo, gente, é o sentimento de amor por sua nação e de ódio às demais. É o que? É você falar, poxa, minha nação é melhor, vamos dizer, nós somos brasileiros. Pô, o Brasil é melhor, os argentinos são horríveis, são podres. Ah, o argentino tem que morrer mesmo. Tem que ser humilhado, não sei o quê. Isso daí é um sentimento que de nacionalismo. Eu amo a minha nação, mas eu não tenho empatia, eu não tenho austeridade com a nação vizinha, com uma nação estrangeira. Eu acho que todo mundo é ruim, só a minha nação é boa, as demais nações são ruins e devem ser desprezadas. O patriotismo já é diferente. O sentimento patriótico é quando você tem amor por sua nação, mas você sabe respeitar as outras nações. Não, poxa, eu sou brasileiro, mas tem os argentinos. Tem essa rivalidade no futebol, mas o futebol é um esporte. O esporte é um futebol de união, que vença o melhor e que possamos fazer um bom jogo. Ou então, é uma nação vizinha nossa, nós temos interesses econômicos em comum, nós podemos fazer aliança econômica, aliança política, então não tem motivo da gente manter esse ódio. Poxa, tem tanta gente legal, tanta gente bonita lá naquele país, para que eu vou manter o ódio? Eu tenho que manter uma relação legal com eles. Mas a minha nação é legal também, pô, minha nação é boa, mas eu tenho que ter um sentimento legal com a outra. Isso é o que? É o patriotismo. É você ter respeito por sua nação, amor por sua nação, mas respeitando as demais, respeitando os outros países. Quando você não faz isso, quando você só respeita a sua e fere as demais nações, os demais países, você está praticando o nacionalismo. Deu para entender a diferença entre patriotismo e nacionalismo? Um é diferente do outro. E o que as nações europeias estavam praticando nesse momento? Eles estavam praticando o nacionalismo. Era o ódio às demais nações. É amor, sentimento de amor, carinho pela minha nação e de ódio às demais nações. Um exemplo disso é o revanchismo francês. O revanchismo francês, ele fica destacado principalmente após a Guerra Franco-Prussiana. O que é esse revanchismo francês? O Estado da Alemanha ele se forma em 1871, após a vitória da Prússia sobre a França na Guerra Franco-Prussiana e a tomada da Alsácia-Lorena. Depois desse evento, a França vai querer um motivo qualquer para atacar a Alemanha e recuperar essa região da Alsácia-Lorena, que está aparecendo aí para vocês na imagem. Como vocês podem ver, a região da Alsácia-Lorena ela faz fronteira entre a França e a Alemanha.
E, como eu disse anteriormente, é uma região rica em ferro e carvão, matérias-primas essenciais para o desenvolvimento de indústrias. Então, a França vai querer recuperar essa região para restabelecer as indústrias francesas e como maneira de dar o troco na Alemanha pela derrota na Guerra Franco-Prussiana. Então, daí vai surgir o termo revanchismo francês, ok? Dentro do nacionalismo, nós também podemos ver o pan-eslavismo. O pan-eslavismo que acontece no leste europeu e vai estar muito ligado com a região dos Balcãs, porque é, a Rússia, que é a maior potência eslava, o Império Russo nesse período, é a maior potência eslava da Europa, vai defender o pan-eslavismo, a união das potências das nações eslavas, porque muitas dessas nações, desses povos eslavos, principalmente os que estavam aí na região dos Balcãs, que vocês podem ver, que é a Bósnia-Herzegovina, a Croácia, a Eslovênia, o que está ali escrito como Iugoslávia já morreu há muito tempo, Sérvia, né? A Sérvia, o Montenegro. Essa região, ela, na verdade, nesse período estava sendo dominado pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano. E o Império Russo, que era eslavo, ele queria uma saída para o mar Mediterrâneo, ele queria ter uma saída em seu território para o mar Mediterrâneo para fazer comércio com as outras potências europeias. E eles queriam arranjar essa saída através do quê? Através do pan-eslavismo, da união desses povos eslavos dos Balcãs, que aí eles queriam dominar esses povos para ter essa saída. Era tudo um jogo de interesse. Por isso eles defendiam que os povos eslavos da região dos Balcãs se tornassem independentes do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano, para assim o Império Russo poder tomar posse desses povos dos Balcãs e ter uma saída para o mar Mediterrâneo e assim fazer comércio com as potências europeias do Ocidente, que ficavam ali principalmente no mar Mediterrâneo, certo? Porém, dentro desses Balcãs vão existir algumas potências, né, algumas nações, ali, alguns povos ali dentro que vão querer a sua própria independência. Um desses povos é a Sérvia, que vai querer formar a Grande Sérvia. Então vamos voltar para o nosso mapa. A Grande Sérvia, a Sérvia está ali de roxinho. A Grande Sérvia, na verdade, ela queria formar uma nação independente, um país independente. Então ele queria reunir os povos eslavos entre eles ali e libertar do Império Austro-Húngaro e do Turco-Otomano e assim formar uma grande nação, a Sérvia, e não prestar conta à Rússia, né? Teria a Rússia como aliada, claro, mas seria independente da Rússia. E quem apoiava a formação da Grande Sérvia, que com segundas intenções, com interesses à parte, claro que o Império Russo. Tudo isso que nós falamos tem a ver com a tensão nos Balcãs. Então, essa tensão nos Balcãs, né, essa região que nós estamos vendo no mapa o tempo todo, ela, ela é um dos causadores, um dos principais causadores da Primeira Guerra Mundial. Aí a gente vê nesse mapa agora que a Rússia está ali, ó. A Rússia tem uma saída para o Mar Negro, mas ela não tem uma saída pelo Mar Mediterrâneo. Então, qual é a intenção da Rússia? O que está escrito como Turquia
antes era o Império Turco-Otomano. Agora eu quero que vocês procurem aí nesse mapa uma listrinha roxa perto da Grécia, ali. Vocês estão vendo aquele buraquinho azul ali que a listrinha roxa está cortando, que dá para o mar Mediterrâneo? Então, a Rússia ela tinha intenção de dominar aquela região. Aquela região ali é o Estreito de Bósforo e o Estreito de um nomezinho bem complicado aqui. Calma aí que eu vou achar para vocês o nome desse negócio. É o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos. Dardanelos vem depois do Estreito de Bósforo. Então, a intenção da Rússia era dominar a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Turco-Otomano, e assim ter uma saída para o mar Mediterrâneo para fazer comércio com as potências europeias do Ocidente. Essa era a ideia da Rússia, além do pan-eslavismo. E para fechar as causas, nós temos o que? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, ou seja, as políticas de aliança que precedem a Primeira Guerra. Do lado da Tríplice Aliança, nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano. Apesar de ser tríplice, pessoal, ele vai ter mais de 3, né? E tem a Itália. A Itália que fica ali na formação da Tríplice Aliança até 1915. E na Tríplice Entente, nós temos a Grã-Bretanha, né, que pode ser chamada de Inglaterra, a França, a Rússia e a Itália após 1915. Isso quer dizer o quê? Que a Itália é a maior vira-casaca da Primeira Guerra Mundial. Ela começa do lado da Tríplice Aliança, mas após a Primeira Guerra Mundial começar, em 1914, um ano depois, ela troca de lado e vai lutar do lado da Tríplice Entente. Por que ela faz isso? Porque ela recebe a promessa de vantagens econômicas caso as potências europeias da Tríplice Entente, a Grã-Bretanha, a França e a Rússia, ganhassem a guerra. Por isso que ela vai lutar do lado da Tríplice Entente após 1915. Essa garantia de comércio não era dada dentro da Tríplice Aliança. Então a Tríplice Entente soube barganhar muito bem com a Itália, correto? E aí chegamos no estopim da guerra, explode o barril de pólvora. Então tava tudo ali, a gente está vendo que tem uma bomba ali para explodir na Europa. Está tudo conectado, tudo juntinho para que ocorra um grande desastre. E então, desmerecendo, né, a tensão que estava dentro da Europa, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele decide visitar Sarajevo, capital da Sérvia, sendo que a Sérvia tinha uma grande tensão com o Império Austro-Húngaro devido ao que? A formação da Grande Sérvia. Eles queriam se tornar independentes do Império Austro-Húngaro e o Império Austro-Húngaro querendo anexar a Sérvia. Então existia uma tensão ali. E o Francisco Ferdinando ignorou totalmente essa ideia de querer, não, tem nada a ver, eu vou lá visitar, vai dar nada, o pessoal é tranquilo, é de boa, de boa. O que aconteceu? Ele visitando a Sérvia, ele simplesmente tomou um tiro de um estudante, ele foi assassinado na rua, em plena luz do dia, tomou um tiro no peito, morreu, foi assassinado por um integrante de um grupo terrorista da Sérvia, chamado Mão Negra.
Esse grupo terrorista sérvio, eles queriam a todo custo a formação da Grande Sérvia, nem que para isso eles tivessem que matar outras pessoas. Então, esses camaradas foram lá, né, um estudante, era integrante do grupo Mão Negra, assassina o arquiduque Francisco Ferdinando. Pronto, explodiu o barril de pólvora. Por quê? Porque a partir daí o Império Austro-Húngaro envia um ultimato à Sérvia de que a Sérvia investigasse o caso, entregasse o assassino para ser julgado pelo Império Austro-Húngaro. A Sérvia se recusa a fazer isso, eles não obedecem ao ultimato do Império Austro-Húngaro. Então, o que o Império Austro-Húngaro faz, a Austro-Hungria faz? Declara guerra à Sérvia. Quando a Austro-Hungria declara guerra à Sérvia, aí desengatilha o sistema de alianças. É o seguinte, se um entra em guerra, vamos dar um exemplo, Joaninha tem como amiga Mariazinha e Belinha, e Serafina tem como amiga Lupita e Florzinha. Então, caso a Lupita entre em guerra com a Joaninha, as outras amigas vão querer comprar guerra também, vão querer ir junto, né? Ah, tá brigando, aí vai entrar todo mundo na briga e já a confusão tá estabelecida. Então, em vez de ser a briga de duas, é a briga de 6 ali no meio. Foi assim com a política de aliança. Do momento que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, aí a Rússia, que era aliada da Sérvia, devido ao pan-eslavismo, fala assim, que isso? Você está se metendo com quem? Com a Sérvia? Nada disso. Eu vou enviar minhas tropas para a Sérvia, então, e aí a gente vai ver quantos paus se faz uma canoa. Então a Rússia entra em defesa da Sérvia na guerra. O Império Austro-Húngaro era aliado de quem? Era aliado da Alemanha. Então, a Alemanha faz o quê? A Alemanha declara guerra à Rússia. Fala, epa, calma aí, vocês estão pensando o quê? Que é assim? Não, o Império Austro-Húngaro não está sozinho não. Vamos entrar em guerra. Então, a Alemanha também entra em guerra em favor do Império Austro-Húngaro e contra a Rússia e a Sérvia. A França, que era aliada da Rússia lá na Tríplice Entente e que tem um sentimento de revanche contra a Alemanha, faz o seguinte: opa, é o meu momento de retomar Alsácia e Lorena, é o meu momento de revidar aquela derrota acachapante que eu tomei na Guerra Franco-Prussiana. Então, eu vou entrar na guerra contra a Alemanha. Então, o que a França faz? Declara guerra à Alemanha. A Alemanha, por sua vez, tendo que lutar contra a Rússia na frente oriental e agora tendo a França na frente ocidental, invade a Bélgica para chegar até a França, sendo que a Bélgica ainda não tinha entrado na guerra, tinha declarado guerra a ninguém. Então a Alemanha toma um território neutro para tentar invadir a França. Os franceses não teriam força para segurar a Alemanha, o exército alemão, até que a Inglaterra, quando a Bélgica é tomada, declara guerra à Alemanha também. Ou seja, tá todo mundo em guerra e o Império Austro-Húngaro, professor. O Império Austro-Húngaro tá junto. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano tá junto. O Império Austro-Húngaro e a Alemanha entrarem em guerra, o Império Turco-Otomano tá junto. Olha só. Então, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente que tinham sido feitas, essas alianças, né, com o início da guerra, de certa forma elas vão se desfazer. Por quê? Porque a Alemanha
O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano estão dentro da guerra. A Itália também vai entrar nesse iniciozinho, mas isso daí vai levar a outras nações também vão entrar na guerra. Por isso que o nome é Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Grã-Bretanha, que era um império, né? Na verdade, ela tinha possessões na África, na Oceania e na Ásia. Ela vai convocar os exércitos de suas colônias na África, na Ásia e da Oceania para lutarem na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. A França vai fazer a mesma coisa. Aí o que que a Alemanha faz? A Alemanha também vai pegar o seu os seus exércitos coloniais, assim como o Império Austro-Húngaro. Por isso que o nome é Primeira Guerra Mundial, porque essa guerra, esse conflito entre as potências europeias vai se tornar, de certa forma, global, porque as colônias que eram dominadas por essas potências são obrigadas a entrar na guerra com elas. Por isso que o nome se chama Primeira Guerra Mundial. Mas o restante do conflito, né, o que vai acontecer nesse cenário europeu de guerra, nós vamos ver num próximo vídeo, numa próxima aula. Essa está encerrada a primeira parte, né, do que a gente viu sobre a Primeira Guerra Mundial. Valeu, gente, até a próxima.